Ok, pessoal. Então, boa tarde. Eu vou apresentar a minha tela agora para vocês e vamos começar a explicação do trabalho. Bom, vocês conseguem ver minha tela? Conseguem ver minha tela? Dá só um ok aí para mim, por favor. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. O trabalho de implementação da disciplina de compiladores para esse semestre de 2021.2 é basicamente implementar um analisador léxico e um sintático para uma linguagem que eu vou apresentar agora para vocês, tá? Então, qual é a data de entrega que eu quero desse trabalho? Até o dia 8/2/2022. Então, em tese, vocês terão quase um mês para fazer esse trabalho. Então, digamos assim, 25 dias. Bom, então aqui a introdução. Basicamente, eu falo um pouco sobre análise sintática, sobre análise léxica, sobre análise semântica de um compilador, tá? Mas, no fundo, o objetivo dessa introdução é que vocês trabalhem a criação de um analisador léxico e um analisador sintático, tá? E aí a gente vai criar isso, né? Que é um subconjunto, aqui não é Python, tá? Perdão, é um subconjunto da linguagem Java, tá? Então é um subconjunto da linguagem Java. Eu vou alterar lá no arquivo. Então, esse subconjunto dessa linguagem, ele é descrito no item 3, tá? E o nosso trabalho ele pode ser feito tanto individualmente, como em dupla ou em trio, tá certo? Então as equipes podem ser nesse formato. Se forem equipes de trio, a gente vai ter basicamente 3 equipes, porque só temos 9 alunos. Caso contrário, a gente vai ter um número maior de equipes. Bom, então o que é essa linguagem MJava? Basicamente é um escopo menor da linguagem Java, tá? Então ela é uma redução em termos de instruções do que a linguagem Java pode fazer, tá? Então aqui está um exemplo simples dessa linguagem em Java, tá? Por exemplo, class factorial, public stack void main string a, system out println new fact.compute fact valor 10 de entrada, tá? Então isso aqui, esse pequeno exemplo, ele tem que passar tanto no analisador sintático, no léxico, como no analisador sintático da sua linguagem, tá? Então, basicamente, a gente tem um único arquivo fonte, tá? Então essa linguagem está restrita a esse único arquivo fonte e não há a ideia de pacote. Então, basicamente, a gente está restrito a isso. O que acontece com o aspecto léxico da linguagem? O aspecto léxico da linguagem, nós vamos ter que entender quais são as características, digamos assim, os átomos dessa linguagem. Então, o que a gente precisa montar nessa primeira parte do trabalho? Então, a gente precisa entender o seguinte, olha, o systemout.println, ele é uma palavra reservada, tá? Então, você não vai separar system.out.println. Para facilitar o nosso trabalho, esse conceito de impressão, ele é uma palavra reservada da sua linguagem, tá? Só um instante. Ok, então basicamente o que a gente tem é a definição dos nossos átomos, e aí para o nosso analisador léxico, eu tenho espaços em brancos vão ser eliminados, né? Então barra N, barra T, barra R, barra F vão todos ser eliminados do meu código. Os comentários da minha linguagem, eles terão dois tipos, que é como o Java, um começando com barra barra e indo até o final da linha, que é o comentário de uma linha, e o outro começando com barra asterisco e terminando com asterisco barra, barra que é o nosso sem alinhamento. Né? Então eu posso fazer o comentário de múltiplas linhas. As palavras reservadas que a gente vai trabalhar nesse contexto de linguagem, nessa restrição do Java, é o Boolean,
o class, extends, public, static, void, main, string, return, int, if, else, while, systemout.println, length, true, false, this e new. Então, toda vida que eu ler essas palavras lá no meu texto, no meu código-fonte, elas devem ser consideradas como palavras reservadas. Como é que funciona o padrão de identificadores do nosso analisador léxico? Uma letra seguido de 0 ou mais letras, dígitos ou underline, tá? Então, se eu tiver um padrão começado por underline, eu já não aceito, certo? Então, por exemplo, underline A, eu não aceito como identificador. Agora, se eu tenho A underline, aí eu já aceito. Numerais, apenas números inteiros, tá? Então, você não vai se preocupar com o padrão de números ponto flutuante. Então, apenas números inteiros. E os nossos operadores de pontuação são abre e fecha parênteses, abre e fecha colchetes, abre e fecha chaves, ponto, vírgula, igual, menor, igual, diferente, né, que é um ponto de exclamação igual, mais, menos, multiplicação, barra, o AND, operador AND e o negação, tá? Então, são esses nossos operadores de pontuação. Então, nessa primeira parte do trabalho, a ideia é construir a análise léxica que vai reconhecer os tokens corretamente da minha linguagem de programação, que é o MJava. Então, o que a gente vai fazer nessa primeira parte é o arquivo, o programa deve ler um arquivo, né, com a formatação aceita. Por exemplo, você pode definir como teste.mjava, e identificar se há ou não erros léxicos e em quais linhas, além de apresentar uma lista com todos os lexemas, os padrões e os tokens encontrados. Tá? Então, esse é o nosso analisador léxico. Então, aqui pode implementar usando qualquer linguagem de programação, você pode fazer na mão, ou você pode estudar um pouco sobre geradores de analisadores léxicos e implementar a partir desse conceito. Tá? Então, essa apresentação ela vai ter que ser feita por todos os membros da equipe, tá certo? Quando forem solicitados. Aí o que acontece? Quais são os aspectos importantes da nossa linguagem? Então, você pode fazer separadamente, como você também pode fazer já de uma vez só com os geradores todo o seu programa, que é o do trabalho. Tá? Então, fica a critério de vocês. Então, o que a gente precisa para fazer o analisador sintático? Que também pode ser representado a partir dos geradores de analisadores sintáticos. A gente precisa entender a gramática da linguagem. E aqui eu descrevo qual é a gramática da linguagem que vai ser utilizada. Tá? Então, eu tenho aqui o prog, que leva ao main, abre, parênteses, class. Tá? O main pode ser class ID. Tá? O que tiver entre aspas simples são os nossos tokens, né? os elementos terminais da nossa gramática. Tá? Então, tudo isso tem que ser modelado dentro do gerador de analisador sintático, para que quando eu passar um código, ele me retorne se sintaticamente esse código está correto para a minha linguagem. Tá? Então, em sumo, né, você deve fazer esse analisador léxico e sintático, documentar bem o seu código, tá? E aí você pode fazer, como eu falei, em qualquer linguagem de programação, ou entender os conceitos de analisadores, de geradores de analisadores, né? Tanto léxicos quanto sintáticos. Já de antemão, informo que com o gerador é muito mais simples de se fazer o programa, né? De se fazer esse trabalho, mas preciso que vocês tenham esse trabalho efetivo de pesquisar sobre os geradores de analisadores léxicos e sintáticos e entendam como eles funcionam para que vocês me apresentem esse trabalho. Tá? Agora, algumas pessoas podem tentar implementar na mão. É um trabalho um pouco mais duro, muito mais complicado, mas em equipe dá para fazer. E aí vocês conseguem a fundo ver como é que funciona a criação de um gerador de léxico, né, do analisador léxico, e do analisador sintático. Tá? A gente vai fazer a apresentação por meio do Meet, tá? E aí os alunos da equipe vão me explicar como foi que fizeram. E a divisão da pontuação é bem clara. Tá? O analisador léxico
refere-se a 35% do total, o analisador sintático me remete a 40%, e toda a apresentação junta da documentação do código, das perguntas e respostas, vai completar esse valor de nota, que seria a nota 10, tá? Então, qualquer tentativa de fraude, já de antemão, vai ser punido com nota 0, tá bom? Eu vou ficar à disposição para orientar as equipes, então vocês podem mandar um e-mail para mim pedindo alguma orientação específica, tá? E aí eu vou ajudar. E até o dia a gente pode se comunicar para fazer com que esse trabalho realmente aconteça, tá? Então, basicamente, o trabalho que eu quero de vocês é esse, tá? Atentem para a gramática. Quem for implementar de forma manual, perceba que aqui eu tenho uma recursão à esquerda e algumas estratégias de analisadores sintáticos, por exemplo, o top-down, eu não consigo implementar com a recursão à esquerda, eu tenho que eliminar essa recursão à esquerda, tá? Então, são alguns detalhes que vocês precisam entender se forem implementar na mão. Já quem for usar os geradores de analisadores sintáticos, eu vou disponibilizar lá junto do trabalho alguns links, né, para que vocês possam pesquisar sobre alguns analisadores de geradores sintáticos. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o que deve ser feito no trabalho? Alguém tem alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Até o momento, não. Então, basicamente, é isso. Eu vou publicar essa gravação lá no YouTube, tá? Para quem não pôde participar ou para quem ficou em alguma dúvida em algum momento. E eu fico à disposição. Tá lembrando que vocês podem montar as equipes de até 3 alunos, como também podem fazer em dupla ou individual. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Então, a gente fica por aqui. Eu vou publicar esse vídeo lá no YouTube e aí vamos seguindo para a realização desse trabalho.